Joia Lourdinha, obrigado. Que a paz de Jesus esteja conosco. Antes de eu começar, deixa eu só falar um negocinho que eu escutei alguém falar, eu não sei quem falou, mas é só para a gente estar todo mundo na mesma página, tá? O site do SEASSE, ele não está infectado, tá? O que aconteceu com o site do SEASSE é que provavelmente o certificado expirou e a gente não sabe o motivo. Eu estou entrando em contato com o suporte lá do nosso provedor, mas ele não está infectado. O que acontece é que pode, através do site do SEASSE, algum hacker entrar. Por isso que a gente paga uma certificação segura, mas o site do SEASSE, nenhum link do Zoom está infectado, tá? Só para dar essa tranquilidade a vocês. Bom, hoje nós vamos falar, foi me dada aqui a tarefa da gente falar sobre o livro O Céu e o Inferno, falar sobre o céu, que é tá na parte primeira, capítulo 3. Eu não estou compartilhando? Meu Deus, desculpa, gente, eu não estou Tá, não. compartilhando. Desculpa, fui dar o aviso aqui, esqueci de compartilhar. Está dizendo que eu não posso compartilhar, não sei por quê. Deixa eu ver se você tá como co-host aqui, peraí. Tá. Acho que não estava, não. Você botou como host e parou. Ah, então tá bem. Pode tentar Posso ir? agora, por favor. Pode. Então vamos lá. Me avisa quando vocês estiverem vendo a tela. Estão vendo? Tá vindo, mas ainda tá preto para mim. Veio, Sim, pronto. agora sim. Só não tá em modo Legal. apresentação. Vou colocar agora. Beleza? Veio, pronto. Show de bola. Então vamos lá. Então, na verdade, o que eu trouxe aqui para vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho. Primeiramente, esse tema aqui, que foi passado para mim, a gente está no modo, né, online. Espero que em breve a gente possa estar fazendo todas essas exposições pessoalmente, mas por enquanto a gente está no modo online. E quando a gente olha só esse capítulo como um todo, Kardec coloca muita informação em cima desse capítulo, e eu, de uma maneira, para tentar estruturar de uma maneira um pouco mais sistêmica aqui, eu elenquei 16 pontos do capítulo que a gente poderia trabalhar segundo a visão que Kardec nos traz. Então, ele fala, primeiro ele traz uma visão do céu, depois ele fala um pouquinho da terra, ele faz esse link com a ciência, ele traz o que significa a visão espírita, né, do homem, dos espíritos, da progressão espiritual, da encarnação, da existência corporal. Essa existência corporal tem intervalos, então é intervalo dessas existências corporais. Obviamente, como nós somos reencarnacionistas, a gente não pode deixar de falar da reencarnação. E aí ele começa justamente a falar de felicidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, o porquê disso, as atribuições dos espíritos, a missão dos espíritos, né, enquanto encarnados aqui, a inteligência que está nesse arcabouço todo, o mundo espiritual e aí a localização do céu. Esse livro aqui, eu não sei se todo mundo partilha desse meu raciocínio, ou talvez dessa minha impressão, mas é um livro que eu vejo pouco ser explorado no sentido de estudo na doutrina espírita. Eu acho que a gente vai muito no Livro dos Espíritos, né, quando a gente quer uma informação um pouco mais estruturada, fundamental, a gente recorre ao Livro dos Espíritas, e quando a gente quer uma visão um pouco mais cristã, aquela visão de acolhimento, a gente acaba indo no Evangelho. E o Céu e o Inferno, ele é a parte quarta do Livro dos Espíritos, praticamente, né, o quarto livro da codificação kardeciana, que ele vem justamente entrar um pouco mais a fundo no que Kardec colocou no Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações. Então, assim, eu não estou dizendo que todo mundo tenha essa mesma impressão que eu, mas eu tenho essa impressão até mesmo quando estudando no próprio ESD e nos outros cursos, a gente explora pouco esse livro. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui hoje, dentro do nosso tempo, dentro do que a gente consegue fazer, é passar um pouquinho
desse capítulo aí específico falando sobre céu. Bom, uma das coisas que eu venho aqui trazer para vocês hoje, e aí a gente pode falar, pode chamar de reflexão, pode chamar do que vocês quiserem, mas a primeira coisa, para quem vem de outras religiões, é aquele conceito do que é céu, o que é inferno. Quantos céus existem no universo, né? Quer dizer, quando a gente tem uma visão materialista, né, do berço ao túmulo, é claro que a gente fica com uma limitação de entender as vidas pretéritas e o porvir, né? Então, quando a gente tem a visão material, a gente acaba olhando do berço ao túmulo somente. E quando a gente olha do berço ao túmulo, e a gente não tem uma visão um pouco mais estendida, dilatada, a gente acaba tirando algumas conclusões. Então, eu, no meu caso, aí colocando aqui um pouco do lado pessoal, eu vim de religião católica antes do espiritismo. Apesar de já ter navegado por outras religiões, eu vim de uma religião católica, de um berço católico, onde eu estudei num colégio católico e, obviamente, né, eu tinha muitos, vamos dizer assim, desafios em entender esse conceito de céu e inferno, né? E ali o purgatório, né, no limbo ali, eu tinha muito problema com isso. Então eu mesmo me perguntava quantos céus existem no universo. E a gente, obviamente, dentro da doutrina espírita, quando a gente olha, né, a essência da doutrina espírita sobre a pluralidade dos mundos, obviamente existem vários outros céus. Mas a gente tem que fazer essa pergunta para nós mesmos, né? Quantos céus existem no universo? E a gente vai dar uma olhada nisso hoje. Bom, o que Kardec nos traz logo de primeiro? Ele começa a fundamentar o pensamento dele, né? A gente está falando específico sobre o livro aqui. Então, Kardec começa a fundamentar o pensamento e trazer para a gente de uma forma estruturada, ele colocando uma explicação do que é céu, né? Então, designa o espaço indefinido que circunda a Terra, a gente não sabe o limite do céu, ou seja, é o limite do universo, e vem do latim coelum, né? Formada do grego coelos, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Isso é muito interessante porque é assim que nós vemos, né? É assim que a gente estabelece esse limite. E, obviamente, a gente não pode deixar, inclusive, eu trago aqui para vocês uma coisa muito interessante, quando o Álvaro Crispino fez para nós um estudo no continuado, o pessoal da coordenação do ESD pediu para eu, dentro das minhas condições, obviamente, não dá nem para comparar com o cabedal de conhecimento do Álvaro, trazer o estudo dele para o sistematizado. Uma das coisas que me chamou muita atenção, que é a história do espiritismo no Brasil, é justamente essa visão, né, que nós temos da doutrina espírita aqui no Brasil, principalmente. Nós somos oriundos de outras religiões, né? Então, assim, existia uma corrente forte dentro do próprio espiritismo que queria estudar o Livro dos Espíritos como ciência, e existia uma corrente muito forte que queria estudar o espiritismo como religião, indo para o lado, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente tem essas nuances que a gente tem que prestar atenção e entender da melhor forma possível, porque quando a gente fala, por exemplo, de céu, todo mundo imagina o céu cercado de anjinhos, todo mundo imagina o céu celestial, e todo mundo, quando olha o outro lado, o inferno ou o purgatório, imagina, né, as zonas trevosas. Em cima disso, é claro que os antigos, né, principalmente das religiões pré-cristianismo, depois do cristianismo, eles têm essa visão. Então, muitas das vezes, isso vinha porque havia uma deficiência de conhecimento, né? E eu ouso dizer que a gente ainda tem essa deficiência de conhecimento hoje no que tange, né, a própria doutrina espírita, né? A gente ainda precisa entender muitas coisas. Mas, assim, essa deficiência fizeram com que as teoginas, né, ou teogonias, né, os estudos, que eles passassem por várias vertentes. Então, muita gente fala, por exemplo, que vem daí a expressão o estar no sétimo céu, né? Então, se eu estou no sétimo céu, eu vou atingir a minha felicidade plena. Então, estar no céu significa estar
na felicidade plena, o que a gente sabe que não é bem por aí. Também o astrônomo Ptolomeu, que viveu na Alexandria, né, no Egito, no final do século da era cristã, ele contava que o céu tinha 11, vamos dizer assim, 11 camadas, né? Então, desde as camadas onde você tem os graus de felicidade, ou você vai enxergando até onde você pode ir, até os menos infelizes. Gente, se a gente parar para pensar como a codificação espírita e como a doutrina espírita traz isso para a gente, fica até certo ponto muito fácil entender esse pensamento, né, da pré-cristianismo, né, lá dos primórdios. É fácil entender isso agora, mas até então não era tão fácil entender. Então, a gente, é claro que a gente tem aquela visão nossa, né, na nossa cabeça, de que o céu é um lugar sagrado, mas tudo bem, mas quantos lugares sagrados existem? Isso aí vocês vão responder para vocês e daqui a pouco a gente volta nesse tema. Bom, voltando aqui para a apresentação, vou passar aqui. Então, eu costumo dizer o seguinte, perdão, avançou mais. Falando aqui da Terra especificamente, que é o segundo ponto. Muita gente também, e as diferentes doutrinas, elas colocavam a Terra como centro do universo. Aliás, doutrina, quando eu falo doutrina, não somente as religiões, mas várias correntes de estudiosos colocavam a Terra como centro do universo, até que veio alguém e disse, olha, dá uma olhada aí, porque não é assim não, a gente gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da gente. Então, já por aí a gente já não é o centro do universo. E eu falando isso como aqui transmitindo para vocês o que está no livro, mas olhando, né, o que Kardec nos traz no capítulo. Então, quando ele coloca que nós não somos o centro do universo, ele traz para a gente assim de uma maneira extremamente científica, educacional, dizendo que essa anomalia, né, de todas as coisas, aquele que governa todas as coisas, nos confins da criação, passa a ser o centro. Então, se o centro do Criador, pode irradiar para todo mundo, quem somos nós para dizer que a Terra é o centro do universo? Então, muitas das vezes, nós temos esse egocentrismo, né? Aliás, o ser humano, se a gente parar para pensar, nós temos aí, muitas das vezes, nós somos compelidos ou somos levados a achar que nós somos o centro de tudo, né? Que tudo deve girar em torno da gente. Então, aí o primeiro, vamos dizer assim, desafio para nós mesmos lidarmos com isso. Bom, depois ele começa, então ele falou do céu, né? O céu enquanto, né, aquela estrutura maior que engloba tudo, e aí as diversas camadas, ele traz para a Terra dizendo que, olha, existem muitas outras coisas que não é só a Terra. E se a gente trazer de novo para o nosso lado aqui de encarnados, né, de seres ainda que precisam de evolução, você não é o centro do universo. Aí depois ele faz o quê? Se nós temos, né, o tríplice aspecto da doutrina, ele já falou um pouco da filosofia, ele já trouxe um pouco da religião, né, falou da religião, falou da filosofia, agora ele traz a ciência. Até aí estamos tranquilo. E ele coloca o seguinte, que a ciência com lógica inexorável da observação dos fatos levou o seu achote às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. Bom, aí fica até fácil compreender que a Terra não é o eixo do universo. Mas eu acho que mais interessante nesse texto do livro do Céu e Inferno é justamente não colocar a Terra, mas aí eu olho a Terra muito como homem, né? Não colocar a gente como centro do universo, porque nós não somos centros de nada, né? A gente tem uma pequenez imensa, né, e uma ignorância imensa para entender o todo. Então, muitas das vezes, a gente coloca, é muito fácil colocar a Terra, inclusive, há um tempo atrás aí, vocês devem ter acompanhado na mídia, inúmeras pessoas convictas dizendo que a Terra era plana, né? Então, eu até fiquei com medo de fazer um cruzeiro, né, de navio e cair na borda da Terra, né? Vou cair para onde, né, se a Terra é plana? Imagina esse absurdo, né? Então, o Kardec ele acaba isso, né, dizendo o seguinte, olha, espera aí, gente, não é assim não.
Existe uma lógica, existe uma observação e já existe uma comprovação em cima disso. E aí, quando a gente vem para cá, o que, que acontece? A gente passa a olhar o homem em si, que é aquilo que eu estava falando para vocês há pouco. A gente precisa entender, a gente precisa compreender que as ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Então, de novo, e aí eu separo em duas vertentes aqui. A primeira vertente é o egocentrismo, né? Aquilo que você traz de dentro, você como esse centro de tudo, esse centro do universo, e depois aquela razão que você não consegue entender, porque existem outras coisas que estão além do seu conhecimento, e que essas ideias acabam fazendo uma confusão danada. Então, o que Kardec traz aqui, quando ele fala que as ideias do homem estão na razão do que ele sabe, é que a gente precisa muito ainda para evoluir. A gente precisa muito de conhecimento. Inclusive, eu sempre aproveito os estudos do SEAC, essas exposições do SEAC, para pegar mais conhecimento ainda para trazer para vocês quando eu estou falando aqui. Um deles, por exemplo, aconteceu na sexta-feira. Não sei quem teve a oportunidade de assistir o estudo do Alexandre Pereira, né, sobre por que estudar o Espiritismo. Uma delas é essa aqui. É porque para você compreender e para você discutir, você tem que saber. E esse saber ele não pode ficar simplesmente na razão do que você sabe. Ele tem que extrapolar isso. E Kardec traz exatamente isso. Porque sem a influência desses conhecimentos, você não vai modificar nada. Então, você precisa desse conhecimento, como a ciência faz isso muito bem, como a ciência traz isso para a gente. Então, ele precisa trazer isso. E o Espiritismo ele vem, né, tirar esses véus, né, da ignorância para que a gente possa refletir, para que a gente possa entender melhor esses conceitos. Então, é bastante interessante entender, né, que o que Kardec traz aqui, e eu acho bastante pertinente, é que as ideias estão na nossa razão, mas dentro da nossa zona de conhecimento. Então, a gente precisa extrapolar isso para melhorar isso. Bom, é quase impossível falar do homem sem Falou da falar de Terra. corpo e espírito. Alô? Acho que alguém falou alguma coisa aí. Não, estou me ouvindo. Ah, tá. Perdão, pessoal, que eu acho que eu tinha... Pediu para parar, Lê? Não, né? Não, não, ninguém falou. Pelo menos eu não escutei nada, não, tá? Ah, então tá bom. Então, é impossível falar do homem sem falar de corpo e espírito. Então, aqui eu não vou também, não é o objetivo hoje, mas assim, nós sabemos que o homem é composto de corpo e espírito. Ainda tem lá o nosso perispírito, que faz a junção, né, entre o corpo físico e o corpo espiritual, também não é o assunto aqui, mas que reveste temporariamente, é o que faz a gente estar aqui encarnado. Então, como a gente tem esse corpo, né, que ele tem um começo, meio e fim, ele tem um tempo de existência, né, mediante a nossa bateria, né, que a gente vem armazenada aqui do nosso corpo, a gente tem um período de sobrevivência aqui. Então é muito importante, por quê? Porque quando a gente faz essa ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual, é importante, por quê? Porque quando a gente olha e crê, né, nos diversos mundos, nos diversos céus que existem, é claro que a gente vai habitar de uma maneira diferente. Então, por exemplo, trazendo um exemplo aqui na prática sobre o que Kardec está citando aqui para a gente não pode simplesmente achar que um corpo, isso aí falando sobre, por exemplo, a constituição química do nosso corpo. Nós não conseguimos, por exemplo, sobreviver em Marte. Por quê? Porque não há condições atmosféricas que comportem o nosso corpo lá em Marte. Né? O ar é diferente, a nossa estrutura física não consegue, hoje, como encarnados aqui no planeta Terra, a gente não consegue viver lá. Então, essa composição de corpo e espírito, ela vai se adequar a diversos mundos. Então, não é só assim, poxa, eu desencarnei, vou para o céu e lá no céu é outra história. Não. Depende de onde você vai. Você pode ir para outros mundos menos adiantados, mais adiantados,
até com uma composição química diferente, né? Nós temos relatos, principalmente na Revista Espírita, de habitantes de outros planetas, que a composição do corpo é totalmente diferente da nossa composição. Isso trazendo algumas informações para cá. Então, quando Kardec fala isso, é importante, né, e isso tudo vem encadeado, como mostrei lá para vocês. É importante a gente entender isso, para que a gente possa entender como que a gente vai se portar quando nós chegarmos no céu, ou nos céus, onde a gente vai habitar. Tá? Bom, aí a gente não pode deixar de falar do progresso espiritual. Opa, avançou uma a mais aqui. Epa. Só um pouquinho, pessoal. Avançou a mais aqui. Deixa eu voltar aqui. Perdão. Sobre o progresso espiritual. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, e eu me pego nesse pensamento inúmeras vezes, de que a gente precisa fazer o que a gente gosta para a gente ser feliz. A gente precisa evoluir. E nem sempre a nossa evolução está ligada direto à nossa felicidade plena, porque a gente sabe que felicidade plena não vai ser aqui. Então é muito importante a gente entender esse progresso espiritual, até para que a gente possa habitar esses céus, onde a gente pretende ir, onde a gente quer chegar. Então o Kardec ele traz no pedaço do texto que o progresso dos espíritos ele é fruto do próprio trabalho. Como são livres, trabalham no seu adiantamento. É claro que se a gente ficar parado demais, né? Ou a gente tem um adiantamento moral grande, mas não adianta o lado da intelectualidade, não estuda, e o contrário também é lícito, ou seja, você vai demais para o lado da intelectualidade e a sua moral continua ainda baixa, não adianta de nada. Então a gente precisa fazer, estou errando aqui direto, a gente precisa fazer com que nós possamos ter essa compreensão. A gente precisa fazer com que essa compreensão desse estado de felicidade, desse estado do progresso dos espíritos, é extremamente importante. Então, uma das coisas que até eu acho que vocês já ouviram essa frase inúmeras vezes, né? Que Jesus nos falou que a cada um segundo as suas obras. Está em Romanos, capítulo 2, versículo 6. Por quê? Porque a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer, nem ser feliz plenamente aqui, né? Então não adianta também você tentar atalhar o caminho, porque não vai funcionar, tudo tem uma razão de ser, né? Então eu até brinco que para nós brasileiros, né, encarnar aqui no Brasil é um desafio, né? Por tudo que a gente vem vivenciando nos últimos 300 anos, vamos chamar assim, mas de novo, a cada um segundo suas obras, né? Tem uma razão de ser da gente estar aqui. Então, a gente não pode deixar de entender que esse progresso espiritual ele vai acontecer, mas esse progresso espiritual ele vai acontecer de maneira correta, de maneira plena, mas também muito fruto do que nós estamos fazendo hoje, do que a gente está aqui. Então, por exemplo, eu estou aqui no SEAS, me dedicando, estudando, tentando atingir um conhecimento, eu estou lá ajudando o meu próximo, eu estou olhando as pessoas que sequer são espíritas, mas eu tenho uma maneira de ajudá-las, eu quero fazer com que elas tenham uma melhora, dando o meu ombro, dando o meu ouvido. Isso é uma evolução, não tenho dúvida disso. Tá? Então, vamos lá, vamos seguir. Bom, outro fator importante, né? A encarnação. Bom, como eu falei para vocês, se nós somos uma doutrina reencarnacionista, a encarnação ela tem um papel fundamental. Por que ela tem um papel fundamental? Porque ela vai ajudar tanto no aspecto moral quanto intelectual que eu estava falando aqui agora. Então, isso é obrigatório. Não adianta, a gente vê na literatura de André Luiz, a gente vê na literatura de Dona Ivone Pereira, né, principalmente tem uma trilogia que eu adoro, que é aquele O Drama da Bretanha, o Cavaleiro de Lumière, enfim, que justamente, aliás,
tem um livro do André Luiz, que é Sexo e Destino, muito interessante, que a pessoa, poxa, eu não quero mais encarnar, não dá para ficar por aqui, não dá para ficar aqui em nosso lar, não dá para ficar aqui nesse, mesmo sendo umbral aqui, não dá para ficar por aqui, eu não quero mais encarnar. Não, meu amigo, olha, você foi criado simples e ignorante, mas infelizmente você, né, teve alguns percalçozinhos no caminho e você precisa ir lá para aprender. E uma outra coisa que eu ouvi também, até num estudo nosso, que foi muitíssimo interessante, foi um exemplo que o pessoal trouxe. Olha só, por mais que a gente queira evoluir, por mais que a gente queira nos dedicarmos à nossa plena ascensão, não adianta pegar uma criança que está no pré-primário ou no ensino fundamental, obviamente tirando aqui se não for um gênio encarnado, né, e colocar ele numa faculdade para aprender cálculo. Não vai rolar, não vai acontecer. Então a gente precisa seguir esse ritual. E esse ritual é a encarnação e a reencarnação. A gente precisa desse ritual, a gente precisa desse trabalho, a gente precisa aprender. Então esse progresso intelectual, pela atividade, é obrigatória do trabalho. Né? É na vida social que a pedra de toque das boas ou más qualidades vem à tona. É onde a gente gera os nossos débitos ou onde a gente gera os nossos créditos. Então, isso é bastante importante para que a gente tenha essa visão e que a gente possa estar pleno no que a gente está falando. Bom, quando eu falo de encarnação, a gente não pode deixar de dizer da nossa existência corporal. Então, até trago duas figurinhas aqui que eu gosto muito. Primeira, da existência corporal. Eu tenho ouvido isso bastante na minha vida nos últimos anos. Algumas vezes a gente leva na brincadeira, outras vezes fica entalada aqui na garganta quando fala, pô, você mudou. Eu não vou falar para a pessoa, não mudei, eu evoluí. Quem sou eu? Mas assim, você mudou. Por que eu mudei? Porque eu mudei de atitude, porque eu já não faço mais as coisas que eu fazia. Determinadas atitudes não diz mais ao meu contexto como espírita. Determinadas palavras não devem mais sair da minha boca, porque sim, eu sou espírita. E por mais que ainda saia, eu me pego às vezes quando eu falo uma coisa que realmente vai de encontro, não a um encontro, vai de encontro à doutrina espírita, na hora, isso não é por acaso, é aquela voz, né, que a gente brinca que é a voz da consciência, fala assim, que adianta você ir lá no CA, se você está numa palestra pública e falar, né, sobre acolhimento, sobre espiritualidade, sobre, né, você fazer a sua higiene, né, você fazer a tua reforma íntima, se você tem uma atitude dessa. E aquilo me dá uma sensação, me dá uma vergonha, sabe, do ato que eu acabei de fazer, que me deixa muito, muito chateado. E a gente só pode mudar, pessoal, através do conhecimento. E eu vejo hoje que as pessoas são carentes de conhecimento. A gente, apesar do SEASSE ser reconhecido como uma casa de estudo, eu ainda acho que nós não estudamos o suficiente que a gente precisa, né, para a gente atingir esse grau, pelo menos de conhecimento na doutrina espírita, para a gente chegar do outro lado e pelo menos ter uma noção, né, do que a gente passou e do que a gente vai passar. Então, muitas das vezes acontece o que está aí na figurinha. As pessoas preferem andar 9 quilômetros para beber água, sendo que tem H2O a 500 metros. Então, as pessoas têm infelizmente, essa desvantagem de ler pouco, por exemplo. Né? A gente tem um cabedal de literatura espírita para ler e para estudar. A gente tem à nossa mão, por exemplo, fazer o culto do lar, que é ler uma página, 2 páginas. Se aquilo, assistir palestra pública, assistir as palestras, como eu falei para vocês aqui, toda palestra que eu assisto, eu anoto, porque tem muita coisa que esses expositores que têm um grau de conhecimento muito superior que eu tenho, me ajudam para que eu possa estar aqui falando para vocês. Então, assim, essa existência corporal, a gente tem que fazer com que vale a pena. A gente tem que fazer como espíritas, ou como pessoas que querem atingir um melhor estado de evolução nessa vida, a gente precisa, né, já não é mais uma necessidade, já é um dever, a gente precisa fazer isso. Tá? Então, assim, de novo, uma existência corporal, você vai conseguir fazer isso? Não vai conseguir fazer isso.
Qual que é o nosso objetivo? É a perfeição? Claro que é a perfeição. Você vai conseguir agora? Não, não vai conseguir agora. Então, a gente precisa melhorar bastante nesse aspecto. Bom, e aí, nesse meio tempo, você tem o intervalo das existências, né? Onde o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde a gente volta à pátria espiritual. Então, o que Kardec traz aqui é que no intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou mal que ele fez. Aí, essa fotinho aí, que até não ficou tão legal a definição, mas é nosso lar. Né? Então, assim, você pode ir para o nosso lar ou você pode ir para as zonas mais trevosas, depende o bem ou mal que você fez. Mas eu fiz o bem para caramba, mas eu acabei me materializando. Eu acabei muito arraigado nas minhas posses, no meu dinheiro, eu acabei muito arraigado às minhas paixões, à minha sensualidade. Cara, isso é um problema. É um problema. E a gente, às vezes, tem um pouco né, de meio receio de falar sobre isso, né? A gente ouve o tempo inteiro, nós não somos santos, nem devemos ser, porque a gente está aqui no momento de evolução. Mas a gente tem que trazer à tona algumas coisas, a gente tem que saber discutir isso. Então, no intervalo dessas existências, você volta para o estado espiritual, né? Você volta para a prática espiritual. Assim como o corporal, ele também é passageiro. Ele também é passageiro, porque em algum momento nós ainda não estamos num nível, né, de espíritos, né, evoluídos, espíritos puros, então a gente vai precisar reencarnar bastante vezes, bastante vezes. E a gente precisa fazer com que isso a gente habite também outros mundos, outros céus. Eu não sei se a gente vai voltar a encarnar aqui na Terra, talvez sim, talvez não, não sei. Vai depender desse nosso, né, dessa nossa planilhinha de ativo e passivo, né? O quanto eu gerei de crédito e quanto eu gerei de débito. Vai depender do que a gente fez, vai depender de quanto materializado nós estamos para a gente seguir adiante. Tá? E aí a gente vem para a encarnação. E aí, de novo, por isso que eu fiz questão de colocar aquela estruturação, porque, como sempre, né, eu acho isso na obra de Kardec é um achado para mim, ele consegue encadear muito bem, né? Só você olhar um pouquinho, você vai vendo como que ele coloca o raciocínio dele, obviamente, né, a espiritualidade trazendo aquilo ali, mas como que ele encadeia, como é que ele usa essa metodologia. Então, a encarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos, aquilo que eu estava falando. Né? Então, pode dar em outros céus, pode dar em outros infernos, pode dar em planetas menos evoluídos. É possível? Claro que é possível. Talvez você tenha atingido um grau de intelectualidade tão grande que você talvez tenha que ir para um planeta de novo de provas e expiações. Eu não acredito que a gente aqui, né, vá para um primitivo, pode ser que vá, mas que de repente você vá para um planeta de provas e expiações para você ajudar com a tua intelectualidade. Por quê? Porque a tua moralidade, meu amigo, está lá embaixo. Então, talvez a gente tenha que passar por isso. Então, assim, quando a gente fala da reencarnação, e eu acho engraçado que eu converso com algumas pessoas e todo mundo fala assim: eu acho que eu fui um rei numa vida passada, porque eu tenho umas coisas assim. Eu acho que eu fui um senhor de posses, porque, poxa, eu adoro ser servido. Ninguém chega para mim e fala assim: olha, cara, eu devo ter sido um escravo lá das galeras egípcias que ficava remando enquanto o cara ficava tocando um tambor e eu tinha que remar, senão levava chibatada. Eu nunca vi ninguém chegar para mim e falar isso, né? Todo mundo chega e fala: não, acho que eu fui um príncipe, um rei, um lorde, uma dama, né? Nunca ninguém foi o escravo, aquele que açoitou, então aquele que foi assassino, né? Então a gente precisa entender isso para entender esse processo de reencarnação. E, obviamente a gente pretende chegar num grau de perfeição, mas a gente vai para os mundos superiores. Né? E um dia a gente vai chegar num mundo onde só reina a felicidade, enfim, onde os corpos são menos materiais, quase fluídicos. Kardec já traz isso aqui para a gente, isso está aqui, né, no texto, né? Onde os espíritos maus são excluídos, mas onde reina a verdadeira fraternidade,
Só que eu acho que isso, para algumas pessoas, inclusive esse que vos fala, vai demorar um pouquinho. Então, a gente tem que tentar fazer o máximo que a gente puder aqui ainda. Bom, e aí, quando a gente fala de reencarnação e a gente fala de determinados mundos, porque a gente quer chegar nesse grau de existência, a gente chega na felicidade, que é o que a gente busca, é o que eu falei lá no início. Então, de novo, eu trago aqui para vocês o seguinte, eu tenho algumas experiências, né, de que algumas pessoas chegam para mim e falam assim, eu vou parar de trabalhar com isso porque eu tenho que fazer o que eu gosto. Eu tenho que ser feliz, principalmente essa garotada mais nova aí, eles estão muito, né, muito arraigados nesse pensamento, eu tenho que fazer as coisas para ser feliz. E é bom, é legítimo, mas muitas das vezes você faz coisas que não é a sua felicidade plena, né? Então, você passa a dar menos valor a coisas tão felizes como tomar um sorvete com seu filho, independente se você está com problema, se você está com problema no trabalho. Às vezes as pessoas não dão valor a tomar um café com os seus avós, entendeu? A visitar a casa do seu sogro e da sua sogra, da sua mãe, do seu pai. São momentos ali, você vai ficar uma horinha. Cara, vai preencher a vida deles, vai preencher a sua vida, e às vezes a gente dá muito pouco valor a isso. E principalmente aqueles que são mais, né, workaholic, né, trabalham, pensam em trabalho o tempo inteiro, dinheiro, preciso de dinheiro, porque, né, às vezes eu vejo as pessoas muito presas a isso e deixam de ter essa felicidade, né, de estar com a tua família, de estar com os teus filhos, de fazer coisas bobas, né, como essa foto que eu achei bem legal, de você ter só um prazer ali de tomar um sorvetinho com o teu filho, né? Então, de jogar um jogo com o seu filho, né, de estar com as pessoas que você ama. Então, a suprema felicidade, gente, consiste no gozo de todos os esplendores da criação. Eu achei essa frase tão profunda, eu achei essa frase tão bonita, porque, de novo, vamos dar valor às pequenas coisas. A gente já vive num mundo tão deficitário, né? A gente vive num país que a gente vê as mazelas, as pessoas, muitas catando comida em lixo, né? Se alguém aqui tiver oportunidade ou quiser, né? Alguns eu sei que fazem esse tipo de trabalho, mas se vocês derem uma volta pelo centro do nosso Rio de Janeiro, a partir das 5, 6 horas da tarde, é de chorar. É de chorar, você vê pessoas, e detalhe, não são pessoas que estão em situação de rua há 20 anos não, gente. São pessoas que estão em situação de rua, você vê que as pessoas estão até com vestimenta, eles não estão descalços, não estão com farrapos, estão com vestimenta, mas simplesmente não tiveram de onde tirar o sustento, não tiveram de onde pagar, mesmo que numa situação já preocupante, eles não tiveram e estão em situação de rua. Então vamos pegar essa felicidade em tudo que a gente pode, que são os esplendores da criação, que a gente está próximo, e a gente está bastante certo de que tem pessoas que estão em situações muito piores do que a gente, muito piores do que a gente. Vamos em frente. Bom, desse sistema, né, desse estudo sistematizado aqui que eu tentei fazer dentro desse capítulo 3, eu vi que Kardec coloca aqui as atribuições dos espíritos. Então, de novo, e aí eu uso o exemplo da nossa querida casa. Muitas já foram falados aqui, né? Muita gente fala, eu sou médium, né? Eu trabalho sou psicofônico, não, eu sou dirigente, eu sou coordenador. Gente, da dona Antônia ao Ricardo, somos todas as mesmas pessoas. As atribuições que nos passam são as mesmas e elas são proporcionais ao nosso progresso. Eu também já ouvi diversas vezes, se você está na casa espírita e está cheio de trabalho, cara, não se envaidece não, pelo contrário, pensa muito, porque você deve estar devendo pra caramba, porque estão te jogando o trabalho em cima para ver se você consegue pegar um pouquinho de bônus horas para ver se você vai adiante.
porque você está devedor. Então, assim, não tem favor, não tem privilégio, não tem aqui a meritocracia é o acolhimento, é a bondade, diferente do mundo, né? Quando você está um pouco mais no âmbito profissional. E assim, todas essas atribuições dos espíritos, ela vem, obviamente, segundo ao que você pode carregar. Nada vai vir a mais do que você não pode fazer. Então, essas atribuições, elas vão ser, sim, colocadas para você, mediante a força com que você tem para segurar essas atribuições, né? Claro que muitas das vezes nós gostaríamos de ser missionários, e missionários assim, numa camada muito pequena, mas eu sempre falo, algumas pessoas vieram ao mundo, grandes líderes vieram ao mundo, grandes líderes, inclusive na atualidade, eles poderiam ter mudado o nosso mundo, mas por ego, orgulho, sensualidade, poder, infelizmente falharam. E eu estou falando aqui da atualidade, eu não estou falando nem dos líderes do século retrasado e passado, estou falando de agora. Então, as atribuições elas são dadas àqueles espíritos que são capazes de segurar essa bronca, segurar essa peteca. Então, muitas das vezes, a gente acaba encontrando espíritos que conseguem segurar essa missão e vão adiante. E outros, infelizmente, eles tendem a falir. Como vocês sabem, né, quando Kardec estava fazendo a codificação, já tinha ali, né, o que o pessoal de TI gosta de falar, já tinha um backup, né, ele já tinha ali uma contingência que se falhasse, já tinha 2 ou 3 para assumir o lugar e não deixar a peteca cair. Bom, quando a gente fala, né, das missões dos espíritos, a gente não pode deixar aqui, desculpa, a gente não pode aqui deixar de citar, né, que as grandes missões confiadas aos espíritos, né, elas são relativas em todos os graus, né? O próprio Jesus sendo o diretor do planeta é uma super missão. Você estar desde a criação do mundo até hoje gerenciando, dirigindo, enviando missionários para que a gente possa ter a evolução necessária para que a gente um dia possa atingir a perfeição. É necessário que você se desapegue de várias coisas, que você deixe esses véus caírem, irem por água abaixo para você atingir o que você precisa atingir. Então, isso é muito importante. A missão dos espíritos que são confiadas, de novo, repito, nada é passado ao que você não pode carregar. Você pode falir, com certeza, nós somos falíveis, mas nada é dado a mais para você, nenhuma cruz é dada para que você não possa carregar. E aí a gente vem no que a gente chama, né, daqui da inteligência, né? Então aqui é muito interessante, por quê? Porque muitas das vezes a gente parte do pressuposto que nós não temos, né, a inteligência suficiente para entender determinadas coisas. Muita das vezes vai falar, a ignorância é uma bênção, né? Porque, olha, eu como ignorante, eu não quero saber sobre, eu não tenho capacidade de conhecer. Não, você tem sim, né? E tanto tem, que na medida das suas forças, você precisa estabelecer essa solidariedade. Por quê? Porque você também, todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. Por exemplo, a minha missão é ser pai, é ser marido. A minha missão é fazer com que as pessoas ao meu redor consigam ter um pensamento melhor. É fazer com que as pessoas consigam ter uma energia melhor, que eu transmita isso. Porque se eu ficar o tempo inteiro nuvenzinha, e olha que tem muitas vezes que eu sou bastante mal-humorado, eu vou contaminar o ambiente. Então, poxa, a minha missão eu preciso ser um bom pai, eu preciso ser um bom marido, eu preciso fazer com que a minha família evolua, principalmente as minhas filhas. Então, assim, a minha missão foi vir como pai. É uma missão. A minha missão foi vir para casar com uma determinada pessoa, no caso a Paulo. É uma missão, gente. É uma missão. Então a gente precisa estabelecer isso. A gente precisa ter a noção de que nós, obviamente, não podemos omitir, nós não podemos esquecer o propósito do que a gente está aqui. E aí, de novo, a gente fala do mundo espiritual, que é o verdadeiro posto. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar aqui, quando a gente fala de mundo espiritual, é o posto que todos os espíritos então estão em todas as partes, né?
Então, tem a pergunta lá do Livro dos Espíritos, que é 500 e alguma coisa, não me recordo agora o número, que Kardec pergunta a espiritualidade. Só tirar. Que Kardec pergunta a espiritualidade. Os espíritos influenciam nossas vidas mais do que pensam. Na verdade, eles vos dirigem. É claro, se eu tenho uma... Ô, Alessandro, se você puder botar em mudo. Eu coloquei. Ok, obrigado. Por mais que você... Nós estamos cercados por espíritos, gente. E esses espíritos não estão só aqui no planeta Terra, nem na órbita terrestre, onde estão os outros mundos. Está espalhado por todo o universo. Então, assim, até o Kardec tem um texto aqui, uma parte do texto muito interessante, que cada globo tem, de alguma sorte, a sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, alimentado, em sua maioria, pela desencarnação, pela encarnação e desencarnação do mesmo. Essa população ela pode ser estável em mundos inferiores e pode ser apegados a matérias, e mais flutuantes nos superiores. Gente, dos 5 atributos da doutrina espírita, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos. Não dá para a gente não perceber isso, tá? Não dá para a gente não perceber isso. Então, meus amigos, quantos céus existem no universo? Quantos céus existem no universo? São vários, porque há várias moradas na casa do Pai. Há várias moradas que a gente pode habitar. Vai depender do nosso grau de evolução. Então, quando a gente fala de céu, né, naquela visão, como eu falei para vocês, né, a própria história do Espiritismo ela traz isso, né, o nosso próprio descobrimento foi um descobrimento patrocinado pela Igreja, patrocinado lá pelos cavaleiros templários, que eram os cavaleiros lá do Papa. Isso mesmo. Então, assim, se nós pararmos para pensar, né, nessa visão um pouco mais católica de céu, inferno e purgatório, né, a gente pergunta para nós quantos céus existem no universo. E eu ainda vou botar uma pimentinha a mais. Quantos céus existem dentro de vocês? Porque o céu te pertence. Você não é o centro do universo, mas você pertence a esse universo. Você não é o centro das atenções, mas você pertence a essa roda das atenções. Então, quantos céus existem dentro de você? Você já está pronto para habitar essas outras camadas que pertencem a você, pertencem ao seu espírito imortal, para onde você vai? Bom, pessoal, eu sei que é muita coisa, tinha muito mais coisa para falar, mas eu tentei fazer aqui o máximo que eu consegui. O livro é maravilhoso, o capítulo tem muito mais coisa, teria muito mais coisa para a gente explorar, inclusive pegando até outras vertentes, mas eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho que eu estudei para vocês e desejar a todos vocês que vocês tenham um domingo maravilhoso, que o céu ele é para todos, que as moradas que existem são para todos e que a gente possa, dentro da nossa pequenez, da nossa ignorância, da nossa incompreensão, que a gente possa cada vez mais obter mais conhecimento para que a gente possa passar por essa encarnação, passar por essa existência da melhor maneira possível e o máximo que a gente puder conectado à espiritualidade, tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todo mundo. Obrigada, Maurício. Ótimas reflexões.